Nessa noite nós vamos conversar com Pierre Lucena. Pierre, que assumiu o Porto Digital há um tempo, estimado amigo, colega, diria, de trabalho, né? Também é colunista de emissoras de rádio aqui no estado, e a gente vai conversar um pouco sobre comunicação e, claro, foco tratar de tecnologia. Para conversar com Pierre Lucena, uma bancada qualificada, escolhida aí a dedo pela produção: Renato Mota. Renato, jornalista, especialista em tecnologia, está hoje no OP9. Obrigado, viu, Renato, pela presença. Obrigado a vocês aí pelo convite. Bom revê-lo. Vamos conversar com o Pierre, Vamos falar de tecnologia, que é sempre divertido. Que legal, sempre bom. Também na bancada, Alcides Pires. Alcides preside o Softex Recife, Centro de Excelência em Tecnologia de Software aqui da capital. Obrigado, viu, pela presença, Alcides. Obrigado, Aldo, pelo convite. Seja bem-vindo. Ítalo Nogueira. Ítalo preside a Acespro, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Obrigado, Ítalo, pela presença. Bom revê-lo, não é? Colegas que eu já vi outro dia em debate do rádio, né? Emídia Felipe. Emídia é empreendedora da Startups Manguezal, não é isso, Da Emídia? Comunidade Manguezal. Comunidade Isso. Manguezal. Emídia também trabalhou conosco já no Jornal do Jornalista, Comércio. e agora estou né? empreendendo também. Que bom, graças a você. Olha que você teve uma profissão que está em extinção, né? Mas agora, né, virou. Aí se reinventar. Se reinventa. Obrigado, viu, Mídia, pela presença. agradeço. Carlos Cosentino. Carlos é professor, doutor das Faculdades Integradas Barros Melo, a ESB, da Faculdade de Direito do Recife. Obrigado, viu, Carlos, pela presença. Eu que agradeço. Aqui conosco. E Alexandre Maciel, diretor de inovação da Universidade de Pernambuco, PE, também conosco aqui. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, Aldo. Pela presença. Fechando a mesa, né? Olha aí, Ronaldo Câmara, nosso chargista exclusivo do Roda Viva Pernambuco, o homem que vai fazer os traços, que vai fazer o desenho, que vai brincar um pouquinho, não é, Ronaldo, com o nosso entrevistado. Obrigado. Boa noite a você. Professor Carlos Cosentino. Boa noite, Pierre. Boa noite. Eu falo aqui em nome da Faculdade de Direito do Recife, da ES, onde nós vimos trabalhando aqui há um tempo já com estudos críticos em relação à nova morfologia do trabalho, o impacto da tecnologia nas relações de trabalho. Então, diante disso, nós partimos do estudo da teoria organizacional conservadora, Peter Drucker, essa turma, e fazemos o contraponto no que diz respeito o incentivo ao empreendedorismo e as novas formas de trabalho, essa questão da economia do compartilhamento e tudo isso. Parece que essa inquietação vem lá de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, quando ele diz que quando os teares funcionarem sós e as cítaras tocarem por si mesmas, não precisaremos mais de escravos nem de os patrões de escravos. Então parece que isso criou uma expectativa na humanidade de que em algum momento a tecnologia ia substituir o trabalho braçal e que as pessoas se livrariam do trabalho. Mas me parece que nós não estamos trabalhando menos do que nós trabalhávamos antes. Parece que a tecnologia... O WhatsApp acabou com a sua vida. Né? Pois é. Parece que a tecnologia ela agressiva os modelos de controle da classe trabalhadora, e eu estou aqui para fazer esse contraponto mesmo. Olhar para o ser humano que trabalha e que recebe esse discurso do empreendedorismo que nem sempre combina com ele. Talvez ele quisesse o velho e bom emprego dele do passado. Então, essa é a minha primeira provocação que eu lhe faço, nesse sentido, de como você enxerga o futuro do trabalho e se todos devemos, então, ser empreendedores ou não. Bom, primeiro que eu acho que todo mundo tem que ser empreendedor no mínimo da sua vida, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Veja, hoje eu vi uma fotografia no Facebook de um amigo meu, e ele estava questionando... Foi a do Rap com a bicicleta do Bike? Foi do Rap, foi do Rap, que estava o cara no Rap, só que ele estava numa bicicleta que não era dele, e o cara questionando, disse, hoje ele está num trabalho que ele não é o dono, ele não é isso, não é aquilo, ele não é empregado, ele não tem direito a nada, tal. Mas eu disse, olha, vamos pensar pelo outro lado, ele não é dono sequer da bicicleta, mas ele está conseguindo gerar renda. Então, veja, eu acho que a gente está passando por um momento de transição nas relações de trabalho, isso é notório, né? A gente não pode ficar com aquela relação antiga mais, porque aquela relação antiga as empresas não aguentam. Isso é um fato, as empresas brasileiras não aguentam. A gente não aguenta ficar... Veja, vamos pegar uma conta simples.
você paga R$10.000 de salário a uma pessoa. R$10.000 custam R$16.700, certo? Quando você coloca os impostos aqui. Desses 10 mil, o cara paga uns 30% entre imposto de renda e INSS. Então sobrou 7. Desculpe interrompê-lo. Se a pessoa for registrada, tiver a Se for carteira registrada, assinada, não, veja. É bom dizer isso, que é o custo para a empresa, né? Isso, mas é 16, Custo não, trabalhista, ele né? custou para a empresa 16.700. Ele recebeu 10 bruto, mas 7 mil líquido. Quando você bota os impostos indiretos que tem, o cara recebe 4.500, 5 mil reais. Então veja, ele usufrui de 5 mil reais e o resto é tudo o Estado que compensa. Aí é o Pra Estado quê? perdulário, né? Exato, mas para a gente sustentar salário de 40 mil reais, esse tipo de coisa, veja, o país não aguenta mais. A gente precisa partir para um outro nível de relação de trabalho. É lógico que na tecnologia isso fica muito mais evidente, né? É óbvio que isso vai acabar acontecendo, porque as relações são completamente rompidas ali, né? O caso do Uber, por exemplo, é o primeiro que apareceu e ele é muito evidente com isso. Veja, essas modificações chegarão, gostemos ou não. É lógico que o cara talvez goste de trabalhar ainda no modelo antigo e tal, mas esse modelo vem morrendo. A gente tem pouco mais de 30 milhões, dos 200 milhões de brasileiros, pouco mais de 30 milhões com carteira assinada. O restante ou está na informalidade, ou ele está gerando renda de alguma forma, ou ele é PJ, ou então a gente tem essa figura hoje que aparece, que é o concurseiro, que a gente tem 5 milhões de pessoas. Será que é esse país que a gente quer construir, com 5 milhões de pessoas que estão parados estudando para concurso, que tiveram formação, como eu, tive numa universidade federal, por exemplo, bancado pelo governo? Eu já acho que o caminho é do empreendedorismo, as pessoas irem batalhar pelas suas coisas, e eu acho que a gente tem casos de sucesso aos montes para contar lá dentro do Porto Digital. Veja, eu estou falando ainda de um parque em Recife, num lugar periférico, num país periférico, e a gente consegue construir histórias boas de trabalho. Então, acho que eu prefiro acreditar que é do outro lado. Que a gente, mesmo o cara com a bicicleta que não é dele, ele está lá conseguindo trabalhar e gerar renda. Nem o Outro dia eu vi e nem o rap é dele, nem o que tava restaurante é dele. uma bicicleta do Itaú com rap. Mas é esse caso. Esse caso É exatamente que eu tava esse falando, caso. esse E aí caso estava aí. se questionando. Como eu disse, eu prefiro olhar pelo outro lado. O lado do empreendedorismo. Eu acho que esse que é o... E também acho que a gente podia agregar que, mesmo as boas experiências do Porto Digital, nem todos são empreendedores. Cerca de 10% são empreendedores. Os outros são funcionários, são empregados. Mas quando eu Às me vezes, refiro a deixa- ser e tem empreendedor, outra coisa, desculpa, um dado é importante, empreendedor João. Peraí. no sentido de todo o Uber, todo o Rap, porque ele não tem mais, a ideia é que ele não tem mais o vínculo empregatício. É que Então ele ele seja é um dono dele. autoempreendedor. Ele é Isso o aí. ele é o Ele você é, Mas a SA. ideia Deixa isso que eu tô querendo Vamos colocar. botar Alexandre na roda, que Alexandre não falou. Uma coisa que chamou a atenção, que eu citou aqui, do Porto Digital hoje só 20%, 10% é de empreendedor. cerca de 10% de empreendedores. Então, empreendedores, 90% É funcionário. É funcionário. A gente tem Então empresa no atende o Porto Digital. pedido de Carlos ali, né? Sim, Mas que veja, tipo de funcionário? Essa que é a questão. não, a gente tem funcionário, por exemplo, o maior empregador é a Accenture, tem 2.700 funcionários lá, 2.500, Carteira 2.700. assinada, tudo mais. Certo. Todo mundo com carteira Sim. assinada, todo mundo com plano de saúde, contratando 10 pessoas por dia, são um processo de O que é crescimento que precisa muito para grande. arrumar emprego lá? E a gente está precisando, na verdade, de mais gente para trabalhar no Porto Digital. Essa lei trabalhista nova ajudou ou prejudicou Eu acho que vocês? ajuda. Ou não deu ainda feedback, não deu tempo de dar retorno? Não, eu acho que ajuda, porque acaba- Qualquer amarra que a gente tirar das costas do empreendedor, Aldo, vai ajudar a gente a desenvolver, a gente transformar esse país. Essa é a visão da gente como empreendedor. Mas com certeza, veja, eu- só acabando com aquela chuva de ações judiciais na Justiça do Trabalho já está ajudando todo mundo. Eu agregaria que nós temos em Recife um conjunto grande de pessoas que estão trabalhando para empresas fora do Brasil, em casa, recebem todo dia uma tarefa, Tá. o cara está lá em casa E trabalhando. não tem vínculo, aquele Não- vínculo de não- carteira assinada, nada. Não né? tem nenhum vínculo de. Mas tá entrando Mas dinheiro. tá ganhando em dinheiro, dólar ou em euro. exatamente. Mas veja, do ponto de vista empresarial, eu estou aqui fazendo contraponto. Do ponto de vista empresarial está tudo certo. Mas do ponto de vista do trabalhador e a situação que ele se encontra é que eu acho que a gente também precisa também pensar sobre isso. Então, alguém que tinha uma renda de R$ 3.500 por mês, trabalhando num regime normal de trabalho, que é conhecido no século XX, pelo menos, ele tinha uma vida tranquila. Para eu fazer 3.500 trabalhando no Uber, eu preciso trabalhar 12 horas. De segunda a segunda, sem férias, sem INSS, sem uma proteção E aí- para um caso de um acidente. E no caso do Uber ainda A indicação que me dão então é o seguinte: faça uma previdência privada, se programe. Ou faça uma previdência, mas uma previdência para se aposentar com 75, dirigindo o Uber até lá, será que deixa isso é eu fazer- viável? deixa eu fazer um contraponto. O motorista De- de táxi que pagava a renda talvez tivesse uma situação pior
do que o Aliás, motorista do Uber. eu conversei hoje Talvez. com o Mas cara talvez que na tava questão dirigindo do Uber, o cara ainda leva uma pedrada do taxista. Não, veja, Gente, o cara que eu estava conversando hoje, que eu peguei o Uber, ele ganhava R$ 1.500 como vendedor, saiu do Uber e hoje está ganhando R$ 3.000. Sim, mas Saiu ele da tem empresa, despesa de vai vender carro. Uber. Mas peraí, calma. Ele tem despesa com o carro, com a gasolina, Não, com isso a ele disse já era manutenção. tirando já a É. despesa com o carro e tirando a depreciação do eu acho carro. É um investidor, né? Só fazendo O cara, contraponto, ele tá investindo. Aldo, veja, só fazendo contraponto até aqui a entender Carlo. Isso tem uma Não importa, jornada a aí. questão é o seguinte, é a opção dele trabalhar onde ele quiser. Se ele não quer trabalhar É isso pro aí. Uber, Mas ele essa vai questão, trabalhar será pro que é uma opção sociedades- dele em mesmo? sociedades- Ele em tem socie- opção ou ele tem que trabalhar porque Ô, ele tem que Carlos, entrar? Carlos, Não tem Carlos, emprego mais para Carlos, ele. Exato. Em sociedades de países desenvolvidos que estão muito à frente do Brasil, você escolhe, você define onde você vai porque trabalhar. você Eu acho que a tem- gente está mas você passando não tem por esse. necessidade. Mas é porque em Como outras tem aqui, culturas, né? quando eu tô falando de um salário mínimo em torno de $10, fica mais fácil. É, Então exatamente. um Uber na Califórnia, Estrutura ele tá pública. ganhando, Veja, mas tá fazendo imaginemos $4.000 o seguinte, por aquele mês. mesmo Aqui ele faz R$3.500. Agora, peraí, pra gente ir pro intervalo. Peraí um pouquinho. Tá boa a confusão, mas eu tenho que parar. Mas veja, é preciso imaginar também, e aí eu tô sacudindo, provocando vocês. Claro. Hoje no Recife você tem mais ou menos 20 mil pessoas rodando no aplicativo. E se o aplicativo não estivesse funcionando? Esse povo tava fazendo o Tava quê? na rua. Exatamente. Então, Né? eu Tava se prefiro olhar pra virando, esse- é o que fazem no Uber, eles se viram. Mas esse aqui é o problema, se virando como? O que é que o Uber quer? O Uber quer um carro, um motorista, hoje educado, com uma balinha lá, e o Uber está dando dinheiro o tempo todo. A tecnologia traz isso, a Né? possibilidade de criar novos mercados, inclusive Eu mercado estou de trabalho. sacudindo isso aqui para você Claro. na volta, para vocês quebrarem o pau aí. Vamos pro intervalo, já já a gente volta. Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, conosco hoje no Roda Viva. Bem, seguimos com Roda Viva Pernambuco. Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. A discussão estava boa no bloco anterior, tive que fazer a parada para o intervalo, mas se discutia muito. Carlos veio com essa provocação aí da questão do Uber, acho que é da precarização, né, que você quer Isso. falar, né? É. Do Uber, Ítalo entrou, enfim. Vamos tomar o Uber como case, né? No seu entender, professor Pierre, presidente, o Uber é um case de sucesso, apesar de tudo, ou o senhor não entende dessa maneira? Não, o Uber é óbvio que é um case de sucesso, né? Ela é a startup mais valiosa do Mesmo, mundo. mesmo hoje. dizendo, Nelson, mesmo pegando prejuízo, né, Alcides? Que o Uber está fechando no vermelho, né? Veja, mas é porque o Uber está. A ideia do Uber é a construção da mobilidade do século XXI. Né? Essa é a ideia. Veja, quando ele está falando do trabalho do Uber, só A para ideia tentar. do Uber é dispensar carro, né? Só Que para todo ninguém mundo compra mais entender. carro. O Uber está dentro do Porto Digital, ele é uma empresa embarcada no Porto Digital, Tá. mas essa galera que trabalha para o Uber não é contabilizada como funcionário do Porto Digital. São colaboradores do Uber e pronto, né? Se você tem uma ideia, só para todo mundo ter uma ideia, o salário médio do Porto Digital é mais de R$ 5.000 dos trabalhadores que lá estão, certo? É melhor do que ser E outra jornalista. coisa, segundo os dados da Com certeza. prefeitura que É. o ex-secretário Bruno Schaumann me passou, o trabalhador do Porto Digital tem uma produtividade 16 vezes maior do que a média do Recife. 16. 16 vezes maior do que a média do Recife. Quer dizer, a produção que Quer é dizer, feita lá... vamos lá, deixa eu fazer o recorte. Esses 90% funcionários, não é? É, porque você tem 10% de Sim, em vendedores. tese, eles têm um aproveitamento Uma maior, produtividade- uma produtividade 16 vezes que o trabalhador comum. Isso é a receita da empresa, você divide pelo número de Certo. trabalhadores. É. Você dá Então o uma negócio é ser produtividade funcionário do 16 Porto vezes Digital. Eu acho que sim, Não é? eu sou um funcionário do É, Porto é, Digital. é, Então eu é, sou Ou empreendedor. A gente prefere que ou tenha mais empreendedor. e mais empreendedores. Peraí que cara quer discordar. Não, é o que eu tava falando aqui. A questão, eu não estou querendo fazer o meu olhar direcionado para o Porto Digital. Claro, eu estou lógico, pensando na política que no está geral, por trás né? disso, né? Nessa venda do empreendedorismo, do você SA, do você ter que tomar conta da sua vida e essa história de você também ter que ter várias carreiras e aí você, por um tempo, vai ser Uber, por outro tempo é uma fase transitória e você vai, em determinado momento, fazer outra coisa da sua vida. Isso O cara sai do Uber, vai pro 99, depois do Cabify. Pois é, assim, então a minha questão é a seguinte, é que são questões que estão por trás, que nós também precisamos observar, Pierre, no que diz respeito ao controle, por exemplo. Nunca houve tantos casos de afastamento por doenças psiquiátricas, é só consultar os dados do INSS. Porque o trabalhador que está operando no Uber, a gente pode até tirar essa figura do Uber ou qualquer Não vamos aplicativo. demonizar o Uber, né? O rápido, seja lá quem for, mas nesse caso específico, ele quando chega no carro, ele dá um bom dia para o passageiro, porque ele está já preocupado com a pontuação que ele vai ter. Porque se ele baixar de 4.6, ele é excluído da plataforma.
Isso me Então, lembra muito. a maneira como... Outro dia eu estava vendo o professor... Isso me lembra Black Mirror, viu? Isso, eu estava vendo o professor Silvio Meira falando de, na China, capacete para pegar a onda cerebral das pessoas. Então, a minha questão que eu estou colocando aqui é como a tecnologia, ela provoca também doenças. Ela tem um lado positivo, eu não quero me opor, porque o meu problema não é com a tecnologia, porque a tecnologia, ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento, para o bem e para o mal. E o que eu estou querendo trazer aqui é que essas questões também trazem prejuízo à saúde das pessoas. Tá. Do ponto de vista do controle e do ponto de vista da expectativa de vida. Vamos lá, O jovem não sai mais de casa. Deixa eu provocar mais ainda. Tem velho com 40 anos em casa e não consegue mais casar. Por quê? Porque não tem renda. Deixa eu provocar mais ainda. Ô Pierre, em cima desse dado aí que você tem, o dado de produtividade do funcionário por digital, afastamento por doença. Tem algum dado disso ou não? Não tem essa informação. O que a gente tem é algo que preocupa, que é a volta das mulheres ao mercado de trabalho após a licença maternidade, que mais da metade pede demissão. Mas isso também é um fenômeno. E não é, lá no caso Mas não é é demitido. relacionado pelo fato, né, de ser... Mas não é relacionado a isso. Eu não tenho Aí é o único opção, dado que eu talvez. tenho. Eu não tenho dados sobre isso. Veja, Mas hoje você tem um trabalhador, dos 10 mil funcionários do Porto Digital, 10 mil que eu digo no geral, empresas, né? Você tem o quê? Você tem um funcionário satisfeito, você tem, é possível entender um colaborador feliz? Está na agenda do você Porto tem, essa preocupação com as né? pessoas no ponto de vista depois da contratação? Tá, veja, o eixo de pessoas, a gente tem bem claro, a gente tem 3 frentes trabalhando. Primeiro, pela busca de pessoas, isso é algo imediato, só para as pessoas terem uma noção. A gente tem hoje por volta de 900 vagas em aberto dentro do Porto Digital. No 900? estado, 900, veja, no estado... Mas não tem mão de obra qualificada. Veja, mas num estado que tem 17% de desemprego, em algum lugar a política pública falhou quando eu tenho vaga disponível. Sim. E é isso que a gente tem que correr atrás nesse momento. Mas talvez está o número que você falou, aí, 2.600. O que a gente está correndo atrás agora nós vamos correr atrás do Nordeste todo para tentar convencer as pessoas a virem para cá. Porque, num prazo de 2 anos, até o final do ano que vem, 5 empresas, eu posso citar aqui, Accenture, Inloco, Neurotech, Cesa e Tempest, são 5 empresas grandes lá hoje. As 5 empresas vão contratar quase 4 mil pessoas até o final do ano que vem. A gente não tem gente disponível hoje para isso. Então, a gente está num momento crucial que Quer dizer, correndo o risco de virar um grande parque de poucas empresas. Então, veja, isso não pode acontecer. Uma analogia, você não tem 4.500 pessoas capacitadas para isso. Não temos. Se você abrir hoje aqui no Recife para construir o novo Recife, você vai ter 20 mil pessoas da construção civil. Vai ter 20 mil pessoas da construção civil. Então, mas o que a gente precisa é se colocar nessa agenda nova. E só fazendo o contraponto também é o seguinte, o empreendedor que a gente está falando aí, que é o Cícero falou, que eu falo também, esses 800, tem nada a ver com o Uber. Veja. O empreendedor que a gente quer lá é comer mídia, certo? É que está lá fazendo uma empresa de tecnologia com alguma coisa de preferência que fosse disruptiva, mas a grande maioria não seria disruptiva, mas também não tem problema, porque está trabalhando na área de tecnologia, mas o que a gente quer é ter cases de sucesso bem-sucedidos. Eu posso falar 4 aqui que a gente tem, certo? 2 incubadas lá no Cesa e 2 nossas lá no outro. Não adianta. Eu vou só dar um número, Aldo, que é muito importante. A gente, no relatório do Banco Mundial, Doing Business, a gente está na 109ª posição no tocante, no Brasil, no tocante à facilidade para se empreender. No tocante à carga tributária, a gente está na 184ª posição. A gente só ganha de 190 países, a gente só ganha para 6 países. Então, empreender nesse país é uma arte. Vamos para a Índia, então. É uma arte. Então, mas mesmo nós somos resilientes, né? Principalmente como o Pierre coloca, a gente está aqui numa área, não numa área periférica, mas fazendo... Isso é uma pancada que ele está dando em você, viu, Carlos? Eu estou ouvindo. Não, de forma alguma. É o contraponto positivo aí. Carlos, sua pergunta rapidinho. Vamos lá. Pierre, acho que uma questão que a gente não tocou ainda é em relação, eu acho que interessante, a questão da quebra dos monopólios. Lá no passado, a Standard Oil o governo americano teve que intervir na quebra do monopólio e a gente vê grandes empresas, grandes corporações como o Google, o Facebook, indo nesse mesmo caminho. Hoje de manhã, eu acho que eu vi um pronunciamento de Theresa May falando sobre proteção de dados e monopólios. Como é que vocês enxergam essa questão dos monopólios? Até que ponto vocês conseguem fazer o trabalho de vocês desagregado de pressão de Google e dessas grandes corporações? E, para complementar a pergunta, a opinião de vocês sobre a sua opinião sobre os movimentos de insurgência que também estão aí, desde a revolta de Seattle até a Primavera Árabe, enfim,
Manuel Castells, Boaventura de Souza Santos, teóricos que pensam sobre como a sociedade está se organizando e se contrapondo a esse estado de coisas através dos meios de tecnologia e tudo isso. Bom, primeiro que veja, todo monopólio é absolutamente nocivo para a economia, isso é um fato. No caso da tecnologia, um caso mais visível é na área de mídia, né, porque o faturamento que vem de mídia, só para ter uma ideia, até 2020, metade do faturamento mundial das empresas, do ponto de vista de marketing, vai para a internet. Né? Então, e na internet, entre 60% e 70%, varia um pouco do período que você pegue, ela está concentrada na mão do Google e do Facebook. Né? Então, isso é extremamente nocivo para a economia mundial como um todo. Isso é um fato. E ainda não há solução para isso, né? Do ponto de vista de regulação de mercado. Né? É lógico que a regulação de mercado só precisa atingir quando essas coisas acontecem. Estou dizendo que eu sou um liberal, agora eu reconheço que há uma tendência, em alguns casos, para o monopólio em determinados setores, principalmente quando você não regula. Então, esse é o ponto principal. Eu acho que vai precisar ver, porque as empresas de mídia, por exemplo, estão sofrendo muito. Porque o Google e o Facebook são apenas plataformas, não produzem conteúdo. Né? Então, e os jornais, e como vão ficar as televisões? Então, vai precisar haver um equilíbrio disso. Isso é um fato. Segundo, os movimentos de insurgência que surgiram aí, o caso mais visível foi a Primavera Árabe, né, que a partir daquele momento foi o primeiro grande momento que todo mundo se organizou basicamente via rede. Né? Então, aquele momento ali, ele chegou aqui no Brasil rápido também. Né? Em 2000, por exemplo, o que está acontecendo agora, essa divisão que a gente vê no país, ela vem muito em função de 2013. Às vezes a gente acha que isso aqui é por conta do impeachment de Dilma, alguma coisa assim, mas esse negócio começou lá em 2013. E, na verdade, veja, as pessoas só fizeram se articular através da rede. A rede é apenas uma plataforma. Então, as pessoas se articularam através da rede, mas lembrando que o Brasil já estava uma panela de pressão. Né? Então, os problemas estavam muito visíveis, mas a internet deu luz a tudo isso que a gente vem vendo agora. Porque antigamente todo mundo botava tudo para debaixo do tapete. Né? Então, era fácil colocar debaixo do tapete as coisas e deixar tudo para lá. Hoje você não consegue mais fazer isso. Quando a população, na verdade, começa a exigir que o padrão das coisas que o serviço público faça é absolutamente igual ao padrão FIF que a gente tinha, é porque ali ficou provado que o governo, quando quer, consegue funcionar. Né? Mas, obviamente que as relações, a gente está vendo isso todo dia, né? As mensagens que o governo está passando, que o governo federal está passando. Mas, assim, a gente tem, obviamente, uma preocupação com o que vem pela frente, porque há uma ideia geral hoje de que a gente precisa retroceder. É que não, a rede está aí, a mídia não presta, né? Quer dizer, que esse tipo de coisa não precisa acontecer. E do outro lado você tem, não, a mídia precisa ser preservada e tal, e a gente precisa encontrar, basicamente, um equilíbrio nessas relações para a gente crescer. Na verdade, que a gente está indo numa onda muito difícil de ser resolvida. A gente tem um lado para cá e um lado para lá. Né? Então, assim, você tem do mesmo lado o que está acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Por outro lado, você também tem o que está acontecendo na Venezuela. Né? Na Venezuela, as pessoas sequer conseguem se articular via rede, porque o Twitter não consegue funcionar, porque não tem rede. Na Venezuela não tem nem não tem rede, não tem nada. Né? Então, Na China não tem Facebook. Na China não tem Facebook. Mas eu tenho o caso da China. Nem eu WhatsApp. acho mais curioso, porque eu acho. Mas porque a China também é outro planeta. Não, né? mas é porque eu acho que a China não tem. Veja, a China não tem o Facebook, porque ela faz um próprio para ela. E um país que tem 1,5 bilhão de pessoas, ela tem o mercado dela. Para que ela vai abrir para uma empresa americana? Você imagina Isso é uma se questão abre pro estratégica Facebook. para ela. Né? E controle de dados também. Eu